No próximo capítulo da novela Três Graças, tudo começa com um detalhe que não engana ninguém atento. Ferretti passa a demonstrar um interesse exagerado por uma escultura de Giovanni Aragna, fugindo completamente do seu comportamento habitual. O empresário, sempre frio e calculista, agora se mostra tenso, inquisitivo e visivelmente incomodado. Casper observa em silêncio e liga os pontos rapidamente. Não é a arte que atrai Ferretti, é o que ela pode esconder. Há medo nos gestos, urgência nas perguntas e um segredo grande demais para ficar enterrado. Em paralelo, Lígia toma uma decisão que ela tenta justificar como responsabilidade, mas soa como imposição. Em conversa com o pastor Albérico, afirma que vai insistir para que Joeli aceite Jorginho, custe o que custar. Para ela, essa união serviria como escudo contra rumores e possíveis escândalos. Albérico alerta sobre as consequências de forçar caminhos, mas Lígia já atravessou essa linha. Sentimentos nesse jogo viram detalhe descartável. Arminda também enfrenta um inimigo inesperado, a própria memória. Pensamentos sobre Joaquim surgem sem pedir licença. E quando Arminda perde o controle emocional, o estrago costuma ser grande. Enquanto isso, Zenilda é colocada diante de uma escolha inquietante. Ferretti sugere que ela abandone o trabalho, fingindo preocupação e cuidado. O discurso é manso, mas a intenção é clara. Zenilda percebe que a proposta não é proteção, é domínio. Pela primeira vez, ela questiona se continuar ali não significa abrir mão de quem ela é. Segredos escondidos em obras de arte, decisões tomadas à força, sentimentos que ressurgem e armadilhas emocionais disfarçadas de afeto. Em Três Graças, nada é inocente. E quando alguém acredita estar no comando, a trama prova, sem piedade, quem realmente dita as regras. Juquinha será a peça-chave para a queda de uma das farsas mais sombrias da trama. O que começa como um encontro aparentemente inocente se transformará num verdadeiro jogo psicológico, capaz de expor até onde vai a frieza de quem vive de mentira. Tudo se inicia quando Meg decide ligar para Juquinha com a desculpa de colocar a conversa em dia. Em tom leve, ela sugere um encontro informal em casa e, sem pensar duas vezes, convida também Lorena. A reação de Lucélia é imediata. Por fora, ela ensaia sorrisos e comentários simpáticos. Por dentro, ferve de ciúme e ódio. A ideia de dividir espaço, atenção e afeto incomoda profundamente a vilã, que passa a observar cada gesto de Lorena com desprezo mal disfarçado. Sozinha, Lucélia deixa escapar o rancor, afirmando que ninguém vai roubar o lugar que ela conquistou à força naquela família. Durante a visita, o clima até parece tranquilo à primeira vista. Meg, Juquinha e Lorena conversam animadamente na sala, relembrando histórias e trocando confidências. Mas Lucélia, atenta como uma predadora, percebe o momento exato de agir. Ela se afasta discretamente, entra no quarto e pega um objeto de valor. Um brinco antigo e precioso, carregado de significado. Sem hesitar, coloca o item dentro da bolsa de Lorena, certa de que, em poucos minutos, a acusação de roubo cairá como uma bomba. O que Lucélia não contava era com o olhar treinado de Juquinha. A policial presencia toda a cena à distância e entende imediatamente o jogo sujo em andamento. Sem escândalo, ela se aproxima e encara a vilã com firmeza, deixando Lucélia visivelmente desconcertada. O rosto empalidece, a postura muda e o nervosismo se instala. Pouco depois, Meg percebe a ausência do brinco e o encontra nas mãos da prima. O silêncio pesa. Pressionada, Lucélia tenta se explicar, inventando versões confusas, se contradizendo a cada frase. Juquinha não compra a história. Experiente, ela afirma, em tom seco, que aquela narrativa não fecha.
Casper e Rubens chegam no meio da confusão e, mesmo estranhando a situação, acabam dando crédito à versão da sobrinha, talvez mais por negação do que por convicção. Lorena, ferida e humilhada, finge aceitar o pedido de desculpas, mas deixa claro, no olhar, que não acredita em uma palavra. A partir dali, a semente da desconfiança está plantada e não vai mais parar de crescer. Determinada a ir além do instinto, Juquinha decide investigar o passado de Lucélia. Na delegacia, ela divide o caso com Paulinho, que sugere uma checagem completa nos registros antigos. Bastam poucos minutos diante do computador para o clima mudar. Paulinho paralisa, arregala os olhos e fica sem reação. Juquinha entende na hora. O que eles acabaram de descobrir é grande demais para ser dito por telefone. Sem perder tempo, ela liga para Meg e avisa que precisa falar pessoalmente com urgência. Enquanto isso, na casa, Meg começa a juntar peças soltas. Inquieta, ela questiona Casper sobre o passado da prima. O pai, visivelmente desconfortável, admite que não via o irmão nem a sobrinha desde a infância da filha. Confessa que sempre houve distanciamento, segredos e silêncios estranhos naquela parte da família. Algo que, por conveniência ou dor, ele preferiu nunca aprofundar. Pouco depois, Juquinha chega e pede que todos permaneçam reunidos. O clima pesa. Lucélia tenta quebrar a tensão com piadas de gosto duvidoso, insinuando um suposto envolvimento entre Meg e a policial. A tentativa de deboche é cortada na hora. Juquinha muda o tom, fica séria e encara diretamente a vilã. Sem rodeios, ela a chama pelo nome verdadeiro, Rosana. O impacto é devastador. Casper empalidece ao ouvir o nome da sobrinha que acreditava estar morta há anos. Meg e Rubens ficam completamente perdidos, tentando entender o que está acontecendo. Lucélia, ou melhor, Rosana, perde o controle emocional. A máscara cai. O castelo de mentiras começa a desmoronar ali, diante de todos, sem chance de reconstrução. Juquinha então revela toda a verdade. Explica que Rosana é a irmã gêmea de Lucélia e que a verdadeira Lucélia morreu há 3 anos, assassinada pela própria irmã. Segundo os registros, Rosana passou boa parte da juventude internada em uma clínica psiquiátrica após ferir gravemente uma colega em um surto violento. Ao atingir a maioridade, foi liberada. Pouco tempo depois, cometeu o crime que daria início à sua farsa. A policial conta ainda que o pai das gêmeas tentou denunciar o assassinato, mas morreu pouco depois em um suposto acidente. Um detalhe que, agora, levanta suspeitas gravíssimas. Testemunhas relataram ter visto uma mulher idêntica a Lucélia, próxima ao carro dele pouco antes da tragédia. A coincidência deixa de ser coincidência. Casper, devastado, entende que trouxe uma criminosa para dentro de casa. Deu abrigo, confiança e proteção a alguém capaz de matar a própria irmã. Rosana, encurralada, explode. Grita, chora, acusa todos de abandono e afirma que só queria uma família. Em delírio, confessa que planejava eliminar qualquer pessoa que ameaçasse sua identidade falsa. Meg, em choque, a chama de monstro. Casper, tomado pela dor e pela revolta, sentencia que o lugar dela é atrás das grades. Rosana tenta fugir, mas Juquinha age rápido, arma em punho, deixando claro que não haverá escapatória. A vilã é algemada e retirada da casa, sob olhares atônitos e um silêncio esmagador. A farsa que durou anos chega ao fim, mas as consequências estão apenas começando. Após a prisão, Meg começa a ligar os pontos e percebe que Rosana provavelmente também armou contra Júnior, assim como tentou fazer com Lorena. Casper e Rubens concordam, entendendo que muitas injustiças do passado finalmente ganham explicação. Tomados pelo remorso, os 3 decidem procurar Júnior para encarar o passado e tentar reparar os erros. Meg se culpa por não ter enxergado antes os sinais.
Casper enfrenta o peso de ter protegido alguém tão perigoso. Rubens tenta ser o apoio emocional, lembrando que algumas manipulações são calculadas para enganar até os mais atentos. Já Juquinha, de volta à delegacia, sente que evitou uma nova tragédia, mas sabe que nem todas as feridas cicatrizam rápido. E enquanto a verdade começa a emergir, uma pergunta passa a ecoar: até onde vão as consequências das mentiras de Rosana? E quem mais ainda será atingido quando o passado for completamente desenterrado nos próximos capítulos? Arminda será tragada para o epicentro de uma das reviravoltas mais cruéis e humilhantes da novela. O castelo de mentiras que ela construiu ao longo de anos começará a ruir de forma implacável, justamente pelas mãos de quem menos esperava. Zenilda, cansada de ser subestimada, enganada e tratada como peça descartável, finalmente ligará os pontos de um quebra-cabeça que sempre esteve diante de seus olhos. E a verdade será devastadora. Tudo começará quando Zenilda perceberá atitudes estranhas de Ferete. Ligações interrompidas, saídas sem explicação, mudanças bruscas de humor e, principalmente, um cuidado excessivo ao falar de Arminda. O nome da rival surgirá em conversas atravessadas, em silêncios desconfortáveis e em justificativas mal encaixadas. Zenilda, que já não é mais a mulher ingênua do passado, decidirá investigar por conta própria, movida por uma mistura de desconfiança e indignação. É nesse momento que Raul, o próprio filho de Arminda, entrará em cena como peça-chave dessa engrenagem explosiva. O rapaz, que sempre carregou conflitos mal resolvidos com a mãe, passará a observar comportamentos estranhos dentro da própria casa. Raul perceberá visitas fora de hora, portas trancadas, sussurros e uma tensão no ar que não combina com encontros casuais. Aos poucos, ele juntará provas silenciosas, ouvindo conversas pela metade, flagrando olhares e confirmando o que ninguém ousava dizer em voz alta. Convencido de que há algo muito errado, Raul procurará Zenilda. A conversa entre os dois será tensa, carregada de ressentimento e revelações dolorosas. Raul abrirá o jogo e afirmará, sem rodeios, que Ferete e Arminda mantêm um caso às escondidas. Zenilda, em choque, exigirá provas. Ela não aceitará suposições. Quer fatos, quer certezas, quer o golpe final que destrua de vez o império de mentiras do marido. E a prova virá no pior momento possível para Arminda e Ferete. No dia em que Ferete decidirá ir até a casa de Arminda, acreditando estar seguro, o destino conspirará contra ele. Raul fará que a ligação mais cruel de sua vida. Do outro lado da linha, Arminda atenderá sem imaginar que cada palavra será uma sentença. Raul falará com frieza calculada. Zenilda pode vir agora. O seu marido já está no quarto com a minha mãe. A frase cairá como uma bomba. Raul ainda acrescentará, em tom irônico, que não entende o motivo de tanto apontamento e cochicho, já que nem mesmo as 3 graças estão mais no quarto. A provocação será suficiente para incendiar o sangue de Zenilda. Sem pensar 2 vezes, ela partirá rumo à casa de Arminda, com o coração disparado e a certeza de que está prestes a encarar a verdade nua e crua. Ao chegar, Zenilda manterá a postura firme. O olhar será de quem já não teme mais nada. Josefa, nervosa, tentará impedir sua entrada, mas Zenilda exigirá a chave do quarto. Pressionada, a empregada acabará entregando uma chave reserva, tremendo, consciente de que algo irreversível está prestes a acontecer. Com passos silenciosos, Zenilda subirá até o quarto. O corredor parecerá mais longo do que nunca. O silêncio será cortado, apenas por vozes abafadas vindas de dentro do cômodo. Zenilda respirará fundo, controlará o impulso de explodir e girará a chave devagar para não alertar ninguém.
Quando a porta se abrir, o choque será imediato. Arminda e Ferete estarão juntos, sem disfarces, sem desculpas. A cena falará por si só. O mundo de Zenilda desabará em segundos, mas a dor rapidamente dará lugar à fúria. Ela avançará, gritando, apontando o dedo para Ferete com um misto de desprezo e revolta. É isso então? Esses são os negócios que vocês dizem que têm? É essa a parceria que você escondeu de mim todos esses dias? Ferete tentará se recompor, gaguejará, buscará palavras, ensaiará explicações absurdas. Dirá que tudo não passa de um mal-entendido, que Arminda estava fragilizada, que nada aconteceu da forma como parece. Mas cada frase soará vazia, patética e inútil. Zenilda não cairá mais em nenhuma armadilha emocional. Arminda, por sua vez, tentará manter a pose de sempre, mas o pânico estará estampado em seu rosto. Pela primeira vez, ela perceberá que perdeu o controle da situação. Raul surgirá logo em seguida, observando a cena com frieza, como quem assiste ao desfecho inevitável de uma tragédia anunciada. Zenilda não dará espaço para mais mentiras. Ela decretará o fim ali mesmo. Ferete será expulso da casa, enxotado diante de todos, humilhado como nunca antes. E o golpe final virá em seguida. Zenilda deixará claro que não sairá apenas com a dignidade intacta, mas também com metade de tudo o que Ferete possui, incluindo a fundação, que passará definitivamente para suas mãos. Ferete sairá destruído, sem chão, sem aliados e sem poder. Arminda ficará encurralada, exposta e desmoralizada. E Zenilda, finalmente, assumirá o controle do próprio destino, deixando claro que a era da submissão acabou e que quem brinca com fogo, inevitavelmente, acaba queimado. E isso é só o começo. Encurralada, Joely revela para Lígia que Raul é o pai do filho que ela espera. Lígia vai descobrir que Raul é o pai do filho de Joely em Três Graças. O mistério que ronda a gravidez de Joely finalmente começará a ruir, abrindo uma sequência de acontecimentos tensos, cheios de medo, culpa e decisões precipitadas. A adolescente será encurralada pelas próprias mentiras e acabará deixando escapar o segredo que tanto tenta esconder. Raul é o pai do bebê que ela espera. A revelação cairá como uma bomba na vida de Lígia, que ficará em choque ao descobrir que a criança é fruto do envolvimento da neta com o filho de Arminda. Desesperada, Joely implorará para que a avó guarde silêncio absoluto e não conte nada a Gerluce, temendo as consequências dessa verdade. Tudo começará de forma aparentemente banal. Tentando retomar a rotina, Joely voltará à escola, fingindo normalidade, apesar do turbilhão que vive por dentro. Em um desses dias corridos, ela sairá às pressas e acabará esquecendo o celular em casa. Lígia, ao encontrar o aparelho jogado sobre a cama, ouvirá o som insistente de uma notificação. Curiosa e desconfiada, ela verá uma mensagem enviada por Raul. O nome acenderá um alerta imediato na cabeça da avó, que estranhará a intimidade da conversa e o tom das palavras. Sem conseguir ignorar o que viu, Lígia decidirá levar o celular até a escola para entregar à neta. No caminho, 1000 pensamentos passarão por sua cabeça. Ao encontrar Joely, a avó não conseguirá se conter e, ainda no pátio, a puxará para um canto, questionando diretamente sobre a troca de mensagens com Raul. Joely tentará desconversar, ficará visivelmente nervosa, gaguejará e dirá que não é nada demais, apenas conversas sem importância. Percebendo o clima pesado, Jorginho surgirá tentando aliviar a tensão. Ele dirá que Raul é apenas um rapaz da igreja, alguém próximo da família, tentando diminuir a situação e afastar qualquer suspeita maior. Por alguns instantes, Lígia até tentará acreditar nessa versão, mas algo no comportamento da neta não baterá.
O olhar baixo, as mãos trêmulas e o silêncio prolongado denunciarão que há muito mais por trás daquela história. A situação ficará ainda mais delicada quando Kellen, sem perceber a dimensão do que está prestes a causar, acabará deixando escapar a verdade. Em uma conversa atravessada, ela comentará algo sobre Raul e Joelle, que fará Lígia ligar todos os pontos. A partir desse momento, a desconfiança da avó se transformará em certeza e ela decidirá ir até o fim para descobrir o que está sendo escondido dentro de sua própria casa. Determinada, Lígia passará a observar cada movimento da neta. Em um momento em que Joelle sair para resolver algo, a avó entrará em seu quarto e começará a revirar gavetas, bolsas e objetos pessoais. Entre exames, papéis escondidos e anotações, ela encontrará indícios claros da gravidez e da ligação direta com Raul. O coração de Lígia baterá acelerado, misturando indignação, tristeza e preocupação. O flagra acontecerá quando Joelle voltar para casa mais cedo do que o esperado e pegar a avó com seus pertences espalhados pela cama. O choque será imediato. Sem ter mais como fugir, a adolescente desabará em lágrimas. Em uma cena carregada de emoção, ela confessará tudo. Contará como conheceu Raul, como o envolvimento começou de forma escondida e confirmará com a voz embargada que ele é o pai do bebê. Tomada pelo medo, Joelle implorará para que Lígia não revele nada a Gerluce, dizendo que não suportaria enfrentar a reação da mãe. A revelação deixará Lígia profundamente abalada. Ao mesmo tempo em que se sentirá traída pela omissão da neta, ela também será tomada por um instinto de proteção. A avó perceberá o quanto Joelle está frágil, assustada e perdida, e isso só tornará tudo ainda mais complexo. Como se não bastasse o peso dessa confissão, Joelle ainda enfrentará outra situação perturbadora. Nos próximos capítulos, ela será abordada por Lena, que surgirá com uma proposta absurda e chocante: comprar o bebê. A ricaça tratará a gravidez como um negócio, oferecendo dinheiro em troca da criança, como se estivesse falando de um objeto. A atitude deixará Joelle completamente desnorteada, sem saber como reagir diante de tamanha frieza. Para piorar, Lena insistirá em se aproximar cada vez mais da adolescente. Usando seu poder financeiro e influência, ela convencerá Joelle a acompanhá-la até uma clínica para realizar o exame que revelará o sexo do bebê. A jovem irá tomada por um misto de medo e confusão, sentindo-se pressionada e sem apoio suficiente para tomar qualquer decisão. Enquanto isso, Kellen tentará abrir os olhos da amiga. Ela aconselhará Joelle a contar toda a verdade, tanto para Lígia quanto para Gerluce, alertando que o silêncio só tornará tudo mais doloroso no futuro. No entanto, Joelle se sentirá cada vez mais sozinha e acuada. O medo do julgamento, da rejeição e das consequências falará mais alto. Raul, por sua vez, seguirá distante e indiferente à gravidez. Ele evitará Joelle, não responderá mensagens e fará de tudo para fingir que nada está acontecendo. Essa postura aumentará ainda mais a frustração da adolescente, que começará a perceber que está enfrentando tudo praticamente sozinha. A ausência do pai da criança será um golpe duro, alimentando o desespero e a sensação de abandono. Joelle ficará encurralada entre o segredo revelado, a pressão de Lena, o silêncio de Raul e o medo de Gerluce descobrir a verdade. Cada escolha parecerá errada, cada passo trará novas consequências, e a jovem se verá no centro de uma trama cada vez mais perigosa e emocionalmente devastadora. Um segredo tenebroso vai vir à tona e colocar abaixo a imagem de um dos homens mais respeitados da chacrinha. O pastor Albérico, visto por todos como exemplo de fé, retidão e palavra firme, mostrará que sua batina esconde muito mais do que orações.
Por trás do discurso manso e dos cultos lotados, existe um jogo perigoso, silencioso e extremamente lucrativo. Desde o retorno de Jorginho à comunidade, Alberico tem sido um dos principais defensores da ideia de que o rapaz se regenerou. Em público, o pastor garante que Jorginho abandonou o crime, que se arrependeu de tudo o que fez no passado e que não tem mais interesse em retomar o posto de chefão do morro, hoje ocupado por Bagdá. Em cada culto, Alberico usa Jorginho como exemplo de alma resgatada, reforçando que a fé é capaz de transformar qualquer um. Mas tudo isso não passa de encenação. Longe dos olhares curiosos, Alberico mantém encontros discretos com Jorginho, sempre em horários estratégicos, longe da igreja e da própria família. Em uma dessas conversas, o pastor deixa escapar a frase que mudará tudo. O movimento por trás está saindo melhor do que eu imaginava. Melhor até do que nos velhos tempos. A frase soa como um tiro no silêncio, e quem escuta não acredita no que ouve. Kellen, a filha do pastor, estará passando pelo corredor ao lado quando ouvir a conversa. A jovem congela. O coração dispara. Cada palavra entra como um soco. Ela se esconde atrás da porta, tremendo, enquanto Alberico e Jorginho seguem falando sobre rotas, dinheiro, alianças e o tempo certo de agir sem chamar a atenção de Bagdá. Kellen sai dali em choque. A imagem do pai exemplar começa a desmoronar dentro dela. O homem que sempre pregou honestidade, que condenava o tráfico do púlpito, está justamente acobertando um criminoso que nunca mudou. Pior, está lucrando com isso. Sem conseguir guardar aquilo sozinha, Kellen corre até Joelle. A menina chega aos prantos, mal consegue falar. Joelle tenta acalmá-la, mas fica completamente apavorada ao ouvir o relato. A ideia de que Alberico, o pastor da comunidade, esteja envolvido diretamente com o tráfico deixa Joelle sem chão. Isso não pode ser verdade. Joelle repete em negação. Eu ouvi com meus próprios ouvidos, responde Kellen, desesperada. Ele está ajudando o Jorginho, ele faz parte disso. A tensão entre as duas cresce. Joelle percebe que aquilo pode colocar todos em risco. O nome de Alberico é poderoso na chacrinha. Ele entra em qualquer casa, transita entre policiais, moradores, líderes comunitários. Se ele estiver mesmo no meio desse esquema, o buraco é muito mais fundo. Mesmo com medo, Kellen toma uma decisão que mudará sua relação com o pai para sempre. Nos próximos capítulos, Kellen vai enfrentar Alberico cara a cara. Ela entra no escritório do pai, fecha a porta com força e solta tudo o que estava entalado. Pai, você não pode estar envolvido com o tráfico. Alberico tenta disfarçar, mantém o tom calmo. Você está confundindo as coisas, minha filha. Não tô confundindo nada. Você é o pastor da chacrinha. Todo mundo confia em você. Kellen chora, acusa, implora. Diz que ele está agindo pelas sombras, traindo a fé das pessoas, colocando a própria família em perigo. O clima pesa. O silêncio toma conta do ambiente por alguns segundos. E então, Alberico revela sua verdadeira face. Sem levantar a voz, com um sorriso frio, ele responde: Eu me finjo de pastor justamente porque assim ninguém desconfia. Kellen paralisa. Enquanto todo mundo acha que eu sou certinho, a minha conta bancária só cresce. A crueldade da resposta corta fundo. Alberico continua, sem culpa alguma. Kellen, não me leve a mal. Ser honesto, ser certinho, isso não leva ninguém a lugar nenhum. O mundo pertence a quem sabe jogar. A jovem percebe que não há arrependimento algum. O pai não só está envolvido, como se orgulha do papel que desempenha. Ele deixa claro que Jorginho é apenas uma peça de um plano muito maior, que envolve poder, dinheiro e domínio silencioso da comunidade, tudo sem precisar sujar as próprias mãos. Do lado de fora, a chacrinha segue acreditando no pastor exemplar. Dentro daquela sala, a fé de Kellen se despedaça.
E o perigo cresce, porque agora ela sabe demais. Nos próximos capítulos, essa revelação vai colocar Kellen e Joely em rota de colisão, com um esquema muito mais sombrio do que qualquer um poderia imaginar. O impacto da revelação vai ganhar proporções ainda mais perigosas. Depois do confronto devastador com o pai, Kellen sai do escritório de Albérico completamente desnorteada. Ela anda pela casa como se estivesse em território inimigo, percebendo que cada parede, cada Bíblia aberta, cada palavra de oração agora soa falsa. O homem que ela conhecia simplesmente não existe mais. Albérico, por sua vez, não demonstra arrependimento. Pelo contrário, ele passa a agir com frieza calculada. Observa a filha, mede seus passos e entende rapidamente que Kellen se tornou uma ameaça. Não por maldade, mas por consciência. E consciência para ele é o maior risco. Em uma conversa tensa com Jorginho, o pastor deixa claro que a situação exige cuidado. Ele avisa que Bagdá anda desconfiado, que o clima no morro mudou e que o plano maior precisa ser adiantado. Jorginho, confiante demais, garante que está tudo sob controle e volta a falar em retomar o poder, agora pelas beiradas, usando a igreja como escudo moral. Albérico concorda. Ele sabe que sua posição lhe dá acesso a informações privilegiadas, trânsito livre e respeito absoluto. A fé virou disfarce, o púlpito virou trincheira. Enquanto isso, Kellen e Joely vivem dias de puro pavor. As duas passam a desconfiar de tudo e de todos. Joely insiste que elas precisam procurar ajuda, mas Kellen teme que ninguém acredite. Afinal, Albérico é intocável. Pastor, líder comunitário, conselheiro de famílias inteiras. Quem ousaria acusá-lo? A tensão aumenta quando Kellen percebe que o pai começa a vigiá-la. Telefonemas interrompidos, perguntas fora de hora, olhares longos demais. Albérico deixa escapar em tom de aviso que segredos mal guardados costumam destruir famílias. A ameaça é velada, mas clara. Em paralelo, Bagdá recebe informações de que Jorginho pode estar jogando em 2 tabuleiros. O clima no morro esquenta. Uma guerra silenciosa se anuncia e Albérico tenta se manter no centro, manipulando os 2 lados, alimentando conflitos enquanto lucra com o caos. No último embate entre pai e filha, Albérico é definitivo. Ele deixa claro que não vai parar, que não existe volta e que tudo o que fez foi pensando em poder e dinheiro. Kellen entende com dor que aquele homem não será desmascarado por arrependimento, apenas por queda. A chacrinha seguirá ajoelhada diante de um falso pastor, enquanto um esquema criminoso cresce à sombra da fé. Kellen e Joely carregam um segredo capaz de implodir a comunidade inteira. E Albérico, cada vez mais confiante, acredita que está blindado, sem imaginar que o próprio jogo que ele criou começa a fugir do controle.